E é isso aí, queridos, voltando, segundo bloco no Camarim com Camila Cléo, com Thiago Gaiotto, nos falando um pouquinho de educação financeira e nesse segundo bloco sobre investimentos. Poupança é um bom investimento? Camila, não. Poupança não é um bom investimento. Poupança ela é uma aplicação financeira que, historicamente, ela rende abaixo da inflação. Ou seja, eu estou perdendo o meu dinheiro de compra. Estou perdendo o meu valor ali do meu dinheiro. A inflação está corroendo isso. A inflação, a poupança, ela é uma aplicação que você está emprestando um dinheiro para o banco, né, para a instituição financeira que você esteja aplicando, e o risco é essa própria instituição financeira. Tá? Dentro da própria instituição, existem outras aplicações que elas são melhores, te pagam mais rentabilidade do que a poupança. Então, ou seja, mesmo risco, recebendo mais. A poupança, historicamente, infelizmente no Brasil, ela foi trazida como uma maneira cultural. Né? A gente tem quase R$ 1 trilhão investidos na poupança hoje, só que rendem muito abaixo de qualquer outra aplicação financeira. Então, e essas pessoas não têm essa lucidez de tirá-la e colocar em algo mais rentável nessa própria instituição bancária? Infelizmente, é a falta de educação financeira. Lá, gente, chegamos ao X da questão. A gente tem, historicamente no país, muitos acontecimentos que trouxeram inseguranças para todo mundo. Né? Eu tenho hiperinflação, um confisco de poupança. Então, vários outros fatores culturais fazem as pessoas ter um pouco de insegurança. Mas, né, a falta de educação financeira acho que é o principal ponto. Porque se eu tenho o mesmo risco, ou até um risco inferior, tá? No caso de um Tesouro Selic, que a gente vai entrar já já a respeito, rendendo mais, por que eu vou deixar numa poupança rendendo menos? Então, infelizmente, é a falta de educação financeira. Perfeito. Por que não tem nas faculdades, ou até no ensino básico, que nem todos vão para a faculdade, a gente está falando de um país de terceiro mundo, por que não isso, não é? Não somos uma Suíça e uma Suécia, gente. Infelizmente, o Brasil tem que ficar ligados mesmo, não é? Exatamente. Por onde começar a investir? Essa é uma pergunta bem legal. O primeiro ponto é ter uma estratégia. Tá? Acho que a estratégia vai nos trazer total tranquilidade quanto ao que eu estou fazendo. Não adianta nada, Camila, eu estar lá investindo, fazendo as minhas aplicações financeiras e acontecer algum imprevisto e eu tenho que tirar uma estrutura. Então, estou lá investindo em algo travado para 5, 6 anos e ali acontece alguma coisa com o meu carro, né, e eu preciso resgatar, eu vou acabar até perdendo dinheiro. Então, o que é o ideal? Uma estratégia por trás vai me trazer algumas coisas que são muito importantes para as nossas tomadas de decisão. O primeiro ponto para quem quer começar a investir é juntar um recurso que a gente chama de reserva de emergência. Tá? Essa reserva de emergência, tem pessoas que falam que são 6 vezes o nosso salário. Cada caso é um caso, né? Nosso salário, nosso prolabore, o que a gente tem ali de despesas. Cada caso é um caso, mas eu acho que é um bom número. E ela serve exatamente para isso. Ela serve exatamente para, numa eventual necessidade, alguma coisa que aconteça, eu tenho esse dinheiro líquido, tá? Sem risco, que eu possa usar sem eu ter que mexer na minha estrutura de investimentos. Então esse é o primeiro ponto. Para quem quer começar a investir, começa com a reserva de emergência. Tem um ponto importante que eu acho que vale a gente tocar nesse assunto agora. Sempre que eu falo de investimentos, eu tenho 3 pilares principais. Tá? O primeiro pilar é a segurança, né, que a gente chama de risco no mercado financeiro. O segundo é a rentabilidade, né, seria o lucro que eu vou ter dessa minha aplicação, desse meu investimento. E o último é a liquidez. Tá? Sempre que eu escolho 2 desses, eu estou me afastando do outro pilar. Tá? Então, para eu arrumar os 3, eu vou ter um pouquinho menos de cada. Então, uma pessoa que precisa de uma alta liquidez está abrindo mão ou da rentabilidade ou da segurança. Uma pessoa que precisa de uma alta rentabilidade ou está abrindo mão da liquidez, daquela disponibilidade, ou da segurança. Então, vale, né, essa estratégia, vale o entendimento de tudo isso. Porque essa minha parte da reserva de emergência, eu estou abrindo mão da questão de risco, da segurança. Eu não quero correr risco. Né? Eu não estou abrindo mão, desculpa, do risco. Eu não quero correr risco.
Então, eu também não posso ter meu dinheiro travado. Então, eu também não estou abrindo mão da minha liquidez. Ou seja, eu estou abrindo um pouco mão da minha rentabilidade. Ela precisa deixar redondinhos 3 pilares. Perfeito. Ainda nem Alzheimer, tá, gente? Porque mês a mês você tem que deixar tudo certinho. Realmente, você não sabe uma doença da família, o que vai acontecer, você precisa ter a segurança. Vai diminuir a rentabilidade. E a liquidez. Eu saio um pouquinho da minha rentabilidade, tá, mas eu mantenho a minha segurança e eu mantenho a minha liquidez. São os 2 pontos principais para a reserva de emergência. Eu preciso ter liquidez e a segurança. Ponto. Perfeito. Tem produtos que vão pagar um pouquinho mais. Aí beleza, aí eu consigo enquadrar. Mas esse um pouquinho mais é pouquinho mesmo, tá, gente? Não é nada, não procurem milagres no mercado financeiro. Eu tenho uma aplicação que ela me dá segurança, ela tem liquidez e eu ganho, sei lá, 2% ao mês. Isso não existe. Isso não existe no mercado financeiro. É lenda do vigário. É lenda, é alguém querendo enganar, né? Então, tomem cuidado com isso. Bom saber disso, gente. A Javista, depois desse programa, e muitos que vocês virem, ou talvez vocês tenham esse interesse nessa área, não cair em anedotas, né? Procurem profissionais. Existem muitas pessoas, infelizmente, querendo vender coisas, né? E acabam colocando produtos não adequados para o objetivo, para o perfil da pessoa. Então, tomar muito cuidado. Segundo ponto, Camila, quando eu vou fazer uma estratégia de investimentos, é a minha aposentadoria. Eu me importo primeiro com o meu curto prazo e depois com o meu longuíssimo prazo. Tá? Isso é muito importante a gente ter de uma maneira bem organizada, porque ele me traz conforto para o meu dia a dia. Né? Então imagina que eu tenho lá uma estrutura, né, que eu tenho, né, no meu caso, 32 anos, eu já tenho a minha reserva de emergência feita, tá lá guardada, bonitinho, num tesouro, por exemplo, tesouro Selic, que é o menor risco que existe. Tá? É esse que você faz? É esse que eu faço. Só para nós nos basearmos, né, gente? É o menor risco que existe um pouco mais dentro de uma aplicação financeira. Então, eu tenho lá minha reserva de emergência e eu quero me aposentar, né, por exemplo, com 10 mil reais por mês. Se eu quero me aposentar com 55 anos, eu sei que nesse período eu preciso juntar um montante que ele me dê esses 10 mil reais por mês. Né? Lógico que eu tenho que considerar a inflação também desse período. Só que eu não preciso me desesperar em colocar, nossa, eu preciso guardar muito dinheiro, eu preciso todo santo mês guardar 30%, 40% do que eu ganho. Não. Eu já tenho uma estratégia organizada. Eu guardando X por mês, eu consigo ter essa rentabilidade, esse sossego na minha aposentadoria. Após os 55, estipulado por cada um. Perfeito. Até trouxe uma colinha aqui para te mostrar uma conta, olha que legal. Para a gente ter ideia de como o prazo é muito importante, tá? Imagina uma pessoa de 20 anos, tá? E ela já tem essa educação financeira e ela começa a guardar todo mês 500 reais. Ela guarda dos 20 até os 30 anos e depois ela para de guardar. Ela guardou ali 10 anos da vida dela, dos 20 anos até os 30 anos, ela parou, nunca mais ela vai guardar dinheiro. E vamos imaginar um segundo caso, tá? A pessoa tem 20 anos também, só que ela não guarda nada. Com 30 anos, ela entende, pô, preciso começar a guardar. E ela guarda dos 30 até os 60 anos. 30 anos guardando 500 reais por mês. Ao passo que aquele inicial, 10 guardou anos. 10 anos, só que ele guardou 10 anos no início, né, lá com 20 anos. Né? Olha a diferença. Essa pessoa que guardou só 10 anos, mas guardou mais no passado, lá no final, com 60 anos, ela vai ter 4.134.000 reais. E a dos 30 aos 60? A pessoa que guardou 30 anos, mas ela deixou de guardar os 10 primeiros, lá com 60 anos, ela vai ter 1.747.000 reais. Isso se deve? Olha a importância dos juros compostos. O que são isso? Juros sobre juros. Tá. Eu tenho 100, daqui um mês eu tenho 101, meu rendimento agora é só sobre 101 e não mais sobre 100. E ali vai subir uma bola de neve gigante, positiva pra gente, que nos traz, inclusive, uma tranquilidade quanto à minha aposentadoria. Aritmeticamente. É sensacional. Os juros compostos falam que é a próxima maravilha do mundo. E realmente, quando eu olho uma conta dessa, pô, tenho 20 anos a menos guardando, porém eu guardei mais lá atrás, os juros compostos, o tempo, o prazo, ele vai me beneficiar
muito. Não seria aritmeticamente, geometricamente. Aritmeticamente é o dos 30 anos. Meu Deus, que diferença. É uma diferença. Então, olha a importância do começar logo. Né? A gente tem, né, eu que cuido de alguns clientes, a gente tem vários clientes que a gente, assim que tem um filho, a gente fala, vamos começar a guardar um pouquinho por mês. Eu guardo, desde o zero do meu filho. Perfeito. Você imagina o seu filho, quantos anos ele tem hoje, Camila? Ele tem 22. Ele com certeza já tem um volume legal, porque você já tem 22 anos guardando. Imagina quando ele tiver 40, 50. E se eu te contar, sem declinar nomes, que a instituição não tem liquidez? Aí depende da estratégia que você traçou lá atrás. Ou do não conhecimento da estratégia. O não conhecimento da estratégia. É uma instituição que ela quer ficar com dinheiro e não quer que eu retire. Se eu retirar para investir em outra situação mais bacana, eu vou perder muito. Depois a gente pode conversar um pouco mais. A gente vai conversar nos bastidores, sim. Camila, com essas duas estratégias formadas, eu já estou tranquilo com o meu curto prazo. Qualquer eventual emergência, meu dinheiro está ali, disponível, sem risco, com liquidez. Também estou tranquilo com a minha aposentadoria. Por quê? Eu já sei que lá na frente eu vou ter a renda desejada. Agora eu preciso, no meio do caminho, ter boas estratégias de investimentos. E ali eu posso, dependendo do meu perfil, tá? Tem pessoas que não suportam oscilação e tem pessoas que amam oscilação. Então, a depender do meu perfil, ali sim eu vou procurar uma carteira de investimentos, ali sim eu vou fazer uma estrutura, por exemplo, para adquirir um imóvel, para fazer uma viagem, eu estou tranquilo. Eu posso ter essa tranquilidade, essa paz, posso dormir, como você muito bem falou, e estar sossegado que meu dinheiro está lá. Minha aposentadoria está garantida, meu curto prazo está garantido, não vai ter nada que vai atrapalhar a minha estratégia. Perfeito, vai envelhecer menos, liberar menos radicais livres, gente. Agora, existem 3 perfis, né? Existe o agressivo. Certo. Quais são os outros 2? Eu penso no agressivo, que o Marcelo fala que ele é o agressivo. Conservador e o meio do caminho, o moderado. Tá. Né? Conservador, aquela pessoa, como eu falei, ela não pode ver oscilação no patrimônio dela. Ela quer sempre estar apenas positiva na sua aplicação. Auferindo. Eu tenho lá, brancas 100 mil reais, por exemplo, eu não aceito 99.999. Eu quero 101. Eu não aceito essa oscilação para baixo. Essa pessoa, esse perfil conservador, ele só pode ter produtos alinhados a esse perfil. Então, aí tem a pessoa que tem o perfil agressivo, né? Esse perfil mais arrojado. Essa pessoa, Camila, ela não liga para a oscilação. O que ela quer é mais retornos. Aí eu coloquei lá o mesmo exemplo dos 100 mil reais, passados um ano, por exemplo, passou um ano, eu tenho 90 mil reais. A pessoa não liga, ela entende que essa oscilação faz parte de, normalmente, uma estratégia, tá? Que eu vou ter, a um determinado prazo, ter muito mais do que uma carteira hiperconservadora. E o moderado é o meio do caminho. Aquela pessoa que coloca um pouco num perfil conservador, um pouco num perfil mais agressivo, mais arrojado. Com isso, ela tem uma carteira mais diversificada. Tá? O ideal, depende. Você precisa dormir tranquila com os seus investimentos. Né? Não adianta nada eu ter lá uma aplicação que eu estou buscando retornos gigantes, sendo que eu não consigo dormir em paz. Porque se cair, se oscilar, não adianta. O bom agressivo é aquele que dorme em paz, né? Perfeito. Não é verdade? O problema é que tem muita gente que acha que é agressivo. É agressivo na alta, tá? Comprei, tá subindo, eu sou agressivo. A hora que caiu um pouquinho, pelo amor de Deus. Então, infelizmente, a gente tem muitas pessoas, né, na Bolsa de Valores, o que é o segredo, né? A gente comprar um ativo barato e vender caro. Infelizmente, no nosso mercado, a gente vê muitas pessoas no inverso. Né? Então, ela vai lá, tá todo mundo comprando um ativo. A gente viu isso muito, um exemplo claro, Magazine Luiza. Todo mundo comprava ações da Magazine Luiza. Daqui a pouco começou a cair. Aí foi lá e vendeu. Isso é como não ganhar dinheiro. Eu compro caro e vendo barato. Não tem. No desespero. Não existe como. No desespero é não saber investir. Precisa, gente, de alguém que auxilie, que dê o vetor, que dê o norte. Não é assim, Thiago? Com certeza. Vai facilitar o trabalho. A gente brinca ali com os clientes. Pessoal, a forma que vocês têm de ganhar dinheiro é com a profissão de vocês. Médicos, empresários, advogados. Vai lá. E aqui a gente vai estar participando. A gente vai estar no mercado financeiro, que é a nossa maneira de estar ali trabalhando, ganhando dinheiro. Então, procurem um apoio qualificado, uma assessoria, uma consultoria, alguém de confiança que vai conseguir trazer muita tranquilidade para esse dia a dia, para essa formação de patrimônio.
Perfeito, gente. Não somos Abílio Diniz, Matarazos da vida. Então, nós, pessoas que foram visionários na arte, não existia quem o fizesse para eles, tá? Então, procuremos uma criatura idônea para fazê-lo para nós, tá bom? Perfeito. E tomem cuidado com os espertinhos de mercado, Camila. Grandes promessas, não tá, existe. Gente? O mercado financeiro, gente, não existe milagres. Pessoa que vem e oferece, ó, tenho 2% ao mês, sem risco, isso não existe. Isso não existe. Historicamente, a nossa taxa de juros é uma taxa alta aqui no país, mas existe sempre limites. Tá? Então, tomem cuidado. Entendam o que vocês estão fazendo. Vale muito mais conhecer a técnica, ela é o segundo ponto. Então, tem gente que fica, eu quero comprar ação, preciso comprar. Calma. Longo prazo, como a gente fez o exemplo daqueles R$500 por mês, longo prazo que vai me trazer retorno, não o curto prazo. Então, vamos conhecendo, vai colocando um pouquinho em outros ativos que a pessoa não conheça, vai devagar. A gente viu vários booms acontecendo, pessoas que colocou muito dinheiro em Bitcoin, por exemplo, sem conhecimento do produto, oscilou, cai, é um ativo de risco, porque ele caiu, a pessoa se desespera e tira. Então, nossa dica é, vamos devagar, vão conhecendo, vão aprendendo, vão estudando, procurem profissionais qualificados, que isso vai trazer mais segurança para vocês, mais retorno. Perfeito. Agora, eu nem vou te perguntar qual o melhor investimento, que é o que ele faz. Sempre faça um investimento que o profissional que te dá essa segurança faz. Conte-nos sobre o seu. Selic. Tesouro Selic Camila, taxa básica de juros é a taxa que a gente escuta ali que ela é a principal do mercado, é a taxa Selic. Tá? Ela ampara praticamente tudo. Tá? Nossos empréstimos, então a pessoa que quer financiar um imóvel, por exemplo, quando a gente tem uma taxa Selic muito alta, minha taxa de juros, quanto eu vou pagar de juros vai ser muito alto. Para quem quer investir é a mesma coisa, é a taxa básica de juros. Tá? Então, Tesouro Selic, que é onde eu invisto, né, essa minha reserva de emergência, ele é a coisa mais segura que existe. Ele não vai me trazer grandes retornos, até porque não é essa parte do meu investimento que eu quero que traga retorno, eu só quero que ele me traga a emergência, a segurança dessa minha emergência. Então, essa é a minha reserva de emergência. Então, você está emprestando dinheiro, né, para o governo, que entende-se que é a aplicação menos arriscada no país, tá? Porque se acontecer alguma coisa, eles imprimem dinheiro e nos pagam. Né? Então, imagina, se acontecer alguma coisa no Brasil, antes quebrou todas as instituições financeiras. Né? Então, é o menor risco que existe no Brasil de investimentos e ele me dá o conforto da taxa básica de juros. E dá liquidez. No Liquidez momento imediata. azado que você precisar, liquidez Perfeito. ali. Então, o objetivo dessa aplicação é exclusivamente isso. Não é gerar grandes retornos. Tá? É exclusivamente isso. Quando eu falo da minha carteira, eu já tenho um perfil mais pro moderado. Tá? Talvez até um pouquinho mais pro arrojado, pro agressivo. Né? Mas eu vou acompanhando o mercado, eu vou entendendo. Eu faço compras de ações, de fundos imobiliários, de outros produtos, entendendo que isso é para longuíssimo prazo. Entendendo por trás se é uma empresa rentável, se é uma empresa que gera lucros, se é um segmento interessante. Né? Então, nessa maneira que eu vou investindo a minha carteira, construindo ali um patrimônio de longo prazo. Considerações finais, Thiago? Legal, Camila. Primeiro, agradecer de novo, tá, o bate-papo. Prazer Acho que foi nosso. vale um dia a gente voltar a falar um pouquinho dos produtos. Acho que isso é bem interessante. Gostaria demais. Eu escuto muito o pessoal falar, aplico no CDI, no Selic, no Tesouro, como funciona. Então, existem várias formas diferentes e até mais inteligentes de investir. A gente pode um dia falar só disso. Acho que o primeiro ponto que eu quero deixar de consideração final, pessoal, é estudo. Né? Mercado financeiro, educação financeira é um tema muito importante, pode mudar a nossa vida no futuro. Então, estudem, poupem. Tá? Tomem cuidado com juros, tomem cuidado com os espertinhos, tomem cuidado com dívidas, tomem cuidado com impostos. Tá? O imposto de renda faz parte, não tem jeito, a gente vai pagar imposto de qualquer jeito. A gente vai, né? Não tem como fugir. Não tem como fugir. Mas existem estratégias que a gente pode reduzir essa tributação, né? Que seria estratégias mais inteligentes. Então, procurem sempre um profissional. Existem alguns livros, né, que é bem interessante, né, para essa questão da mentalidade. Né? Eu queria deixar duas indicações, que é Os Segredos da Mente Milionária,
Bacana. Tá? Um livro fantástico, que ele fala muito das nossas crenças limitantes. Então, é fantástico esse livro. E o segundo é o Pai Rico, Pai Pobre. Perfeito também. Outro livro sensacional. Você conhece? Conheço ambos. Muito bom, né? Pai Rico, Pai Pobre, ele conta uma história de uma pessoa, do pai, né, biológico dele, que é alta, uma pessoa muito inteligente, né, só que ele chama de pai pobre, que ele tem uma mentalidade ruim para a questão de negócios. E aí ele indica o pai rico, que é o pai de um amigo dele, que já tem uma mentalidade rica. Né? Então até falam que essa pessoa lá no país dele se tornou o homem mais rico, né, do país. Então assim, é super legal. São 2 livros que vão mudar a nossa mentalidade. E poupem. Entendam que o longo prazo, infelizmente, a gente não pode contar com o INSS, a gente não pode contar com muita coisa. Vamos nós mesmos nos prepararmos para um futuro. E o último ponto, Camila, que infelizmente o inverso também existe. Pessoas que só vivem em prol do dinheiro. Isso também não é saudável. A gente vê pessoas que preferem guardar o dinheiro a comer bem, preferem guardar o dinheiro a, às vezes, trocar um carro, né? Às vezes está com um carro lá muito ruim. Então, não, acho que o mercado financeiro, o dinheiro, ele tem que trabalhar para a gente não pode ser escravo dele. Então, para os 2 lados, é a mentalidade. Equilíbrio. O que vale é a constância, a disciplina, a mentalidade e o equilíbrio. Acho que é isso. Perfeito, espero que vocês tenham gostado. Novamente, reitero que gostaria muito de ter o Thiago aqui nos elucidando para mais, não é? Thiago, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. E é isso, enfim, finalizamos. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Deixo o contato do Thiago aqui para vocês, tá bom? E até o próximo programa. Tchau! Obrigado.